Por cerca de 2 décadas, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, esteve à frente de diversos homens no fenômeno social chamado cangaço. Neste período, obviamente, ele teve de conviver com algo que aterroriza muito as pessoas: a morte. Por muitas vezes, ele levou a morte até as pessoas. Já em outros casos, ele viu a morte levar pessoas próximas a si. Porém, tudo nesta vida tem um fim, e para o rei do cangaço não foi diferente. Vocês entenderão que a partir do ano de 1935, o cangaço começava a agonizar, e Lampião teria grandes perdas. Isto ajuda a entender o enfraquecimento do bando de Lampião, as fugas constantes, os poucos combates e, quem sabe, até o desejo de deixar aquela vida. Vamos aos fatos. Cirilo de Ingrácia, um dos grandes nomes da família Ingrácia, era um grande cangaceiro de Lampião. Porém, encontrou seu fim no dia 5 de agosto de 1935, na região de Mata Grande, Alagoas, morto por alguns civis. Em 19 de setembro de 1935, foi a vez de morrerem os cangaceiros Fortaleza, Limoeiro, Suspeita e Medalha, em emboscada que teve como líder Antônio de Amélia. Em 30 de 1 de 1936, é morto o cangaceiro do bando de Curisco, Pau Ferro. Este fato se deu na fazenda Quiribas, em Poço Redondo, Sergipe. Um contingente, ao tentar combater os cangaceiros, viram que estavam em desvantagem. Decidiram recuar, mas à distância, 2 soldados decidiram atirar e atingiram mortalmente o cangaceiro Pau Ferro. No dia 7 de junho de 1936, Lampião receberia um duro golpe. Ele perderia um dos seus grandes chefes de subgrupo, o popular e afamado Zé Baiano. Morto na região do Alagadiço, em Sergipe, traído pelo seu coiteiro Antônio de Chiquinho, que junto com alguns amigos preparou grande emboscada, traindo assim Zé Baiano. Nesse dia, morreram com Zé Baiano, Demudado, Chico Peste e Acelino. No final de setembro de 1936, Lampião sofreria mais um duro golpe. Combari em Piranhas, Alagoas, morto o cangaceiro Gato, Santílio Barros, aquele que era um dos mais cruéis cangaceiros e de inteira confiança de Lampião. Em uma tentativa de invasão à cidade para resgatar a sua companheira Inacinha, o cangaceiro Gato viria a ser ferido mortalmente. O detalhe é que Inacinha nem estava na cidade. Em 21 de outubro de 1936, morria no sítio Rejeitado, atual Sertânia, Pernambuco, o cangaceiro Virgínio Fortunato, que foi cunhado de Lampião. Uma pequena volante disparou simultaneamente contra os cangaceiros. Virgínio viria a ser atingido por alguns tiros e morreria naquele local. O cangaceiro Moreno, a partir dali, assumiria a chefia do bando e ficaria com a mulher de Virgínio, a Durvalina. Em 25 de outubro de 1936, Lampião perderia um dos seus cangaceiros mais afamados e veterano. Morreria na região do Cangaleixo o cangaceiro Mariano. Junto com ele, morreram os cangaceiros Pai Velho e Pavão, todos mortos pela volante comandada pelo até então tenente Zé Rufino. Em 9 de novembro de 1936, a morte de uma figura feminina do meio do cangaço, muito importante, causaria um grande transtorno no meio do bando. Seria morta pelas forças volantes a cangaceira Neném do Ouro, companheira do cangaceiro Luiz Pedro. Este fato se deu na região do povoado Mucambo, em Sergipe. Uma versão colocaria a força volante do Sargento de Luz como algoz de Neném do Ouro. Porém, existem outras versões para este fato. No mesmo ano de 37, seria morto o cangaceiro Marreca. Porém, este não foi morto pelas forças volantes, e sim a mando do cangaceiro português, seu algoz, o cangaceiro Catingueira. Em 11 de março de 1937,
morreriam os cangaceiros Jurema, Jureminha ou Juremeira e Nevoeiro. Estes foram mortos por civis. Quem estava à frente deste bando era o cangaceiro Jurema. Em 31 de março de 1937, era morto o cangaceiro Sabonete III, que ficou conhecido erradamente como secretário de Maria Bonita. Segundo o saudoso pesquisador Alcino Costa, Sabonete teria sido morto pelo tenente Zé Rufino na fazenda Zitaí. Em 22 de abril de 1937, era morto o cangaceiro Zeppelin. Este fato se deu nas terras da fazenda Arara, no município de Porto da Folha, Sergipe. A força volante que deu cabo de Zeppelin era comandada pelo até então tenente, o afamado Zé Rufino. Em 24 de junho de 1937, eram mortos pela força volante comandada por Odilon Flor os cangaceiros Mané Moreno, sua companheira Áurea e Gorgulho. Há uma divergência se quem morreu mesmo foi Gorgulho ou Cravo Roxo. Este fato se deu na fazenda Poço da Volta, em Sergipe. Em outubro de 1937, era morto no fogo da Lagoa do Caruá o cangaceiro Barra Nova. Seu algoz, o afamado tenente Zé Rufino. Em 25 de novembro de 1937, era morto o cangaceiro Calais, aquele que era conhecido por ser um cangaceiro de reza forte. Diziam que ele se voltava no meio dos tiroteios e desaparecia. Mas nada disso adiantou. Calais foi surpreendido por Teófilo Pires e foi morto. Há uma divergência de quem teria sido de fato o algoz de Calais, Teófilo Pires ou João Crisipa. Em fevereiro de 1938, mais cangaceiros da Horda de Lampião foram mortos. A volante de João Bezerra, que estava sob comando de Aniceto Rodrigues, deu cabo dos cangaceiros Zé Velho, o Ricardo Pontaria, e Catingueira. Em 20 de fevereiro de 1938, foi a vez dos cangaceiros Serra Branca, sua companheira Eleonora e o cabra de vulgo Ameaça serem mortos pela volante de João Bezerra. Este não se fazia presente no momento do acontecimento. Este fato se deu em Alagoas. Em 28 de julho de 1938, chegava ao fim o reinado de Lampião. Na Grota do Angico, ele tombaria morto pela volante comandada pelo até então tenente João Bezerra, juntamente com a sua companheira Maria Bonita e mais 9 cangaceiros. Entre eles, cangaceiros conhecidos como Luiz Pedro, Quinta-feira e Elétrico. O cangaço, após isso, agonizaria por quase 2 anos. Mas não tinha jeito, sem seu grande líder, os cangaceiros se viram sem rumo. Dali surgiram as entregas, as traições entre eles e as fugas desesperadas. E felizmente se encerrava o fenômeno social que durante tantos anos derramou muito sangue e fez muito sofrimento nas terras do Nordeste. Fala pessoal, encerro o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí no espaço destinado para comentários a sua opinião sobre as perdas de Lampião, até o seu fim na Grota do Angico. No mais, me despeço por aqui, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima!